galera, de volta aí com a nossa segunda aula, né, desse encontro de hoje, de volta aqui com o nosso segundo tempo. São mais 45 minutos aí viajando aí pela geografia, estudando as regiões brasileiras, né, fazendo esta revisão. Tranquilo? Vamos partir lá para o nosso slide? Olha só, galera, como vocês podem observar, né, no nosso slide inicial nós temos sempre essa abertura aqui, destacando aqui breves informações, né, acerca aí da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, substituindo aí o nosso capitão, mestre Adriano Ramalho, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, nosso conteúdo das regiões brasileiras, né, a região norte, centro-oeste, nordeste, né, sul, sudeste, é uma revisão. E a data de hoje, este sábado letivo, 3 de setembro de 2022, tá? No slide seguinte, agora nós vamos entrar nas questões, exercitar, tá? Vamos treinar. Então olha só, eh, a primeira questão, ela diz o seguinte: o norte do Brasil, e aí eu quero contar com a participação de vocês, tá? Não tenha vergonha de colocar aí sua resposta, né. Se errar, nós especificamos, nós vamos, destacar o porquê do erro. Então, nesse momento, né, nós estamos treinando que você não pode errar no dia do jogo, ou seja, no dia da prova. Ali você tem que acertar todas as questões, de preferência todas, né. Mas agora é um momento de treino, tá. Então olha só, a primeira questão diz o seguinte: o norte do Brasil é a maior divisão regional do país, né, a nossa maior região, em termos de extensão territorial, é a região norte do Brasil, sendo composta por 7 unidades federativas. A região norte, a nossa maior região do país, e é composta por 7 unidades federativas, né, que possui características físicas e humanas em comum. Então, na região norte, nós temos 7 unidades federativas, né. Nós temos lá o Acre, nós temos o Amazonas, Rondônia, Roraima, o Amapá, o Pará, o Amazonas e o Tocantins, tá. No que toca à vegetação, a maior parte da região norte, então olha só, no que toca à vegetação, a maior parte da região norte é coberta por qual tipo florestal? Facílima a pergunta, né. É, pergunta aí para não zerar, né. Pergunta presente, né, brinde. Então olha só, a maior parte da região norte é coberta por qual tipo florestal? É a letra A, Mata Atlântica? É a letra B, Mata de Araucária? É a letra C, Mata de Cocais? É a letra D, floresta amazônica, ou a E, floresta de coníferas? E aí, galera? Deixa eu olhar aqui o chat. Letra A, B, C, D ou E? Tá difícil? Vamos eliminar aqui algumas. Olha só. Mata Atlântica. A Mata Atlântica, galera, né, ela tem aspecto semelhante, mas ela não está localizada. Ela não, ela não está localizada na região norte do nosso país. A Mata Atlântica, a nossa primeira mata a ser intensamente, devastada, né, já que a Mata Atlântica, ela fica na parte litorânea, né, ela pega ali do litoral do Rio Grande do Norte até sul do Brasil. E aí, em decorrência do colonizador do português ter chegado inicialmente nessa parte litorânea, foi onde ele teve logo contato inicial. E aí começou a exploração. Primeiro uma exploração que, considerada com os dias atuais, é uma exploração tímida, a retirada do pau-brasil. Porém, mais à frente, né, com o desenvolvimento,
da sociedade, essa exploração ela foi se intensificando e ampliando, tá? Começou o plantio de café, ou melhor, começou o plantio de cana-de-açúcar, café, aí mais à frente veio industrialização, urbanização, e aí deixou essa Mata Atlântica atualmente com um percentual de algo em torno de 7% daquilo que existiu. Observe total 100. Daquilo que existiu, 7%. Ou seja, uma devastação de mais de 90%. E esse pouquinho que sobrou é porque está protegido, ou seja, é porque o Estado, né, teve que tomar ação mais, uma ação mais efetiva, mais intensa para proteger essa área, né. O que sobrou é porque é protegido em áreas, né, de proteção, né, pelo poder público, tá. Porque se não tivesse tomado essa medida, já tinha devastado chegado era aos 100%. Então, gente, a Mata Atlântica nós já podemos descartar, né, não é a Mata Atlântica. Mata de araucárias. Mata de araucárias, galerinha, é uma mata, também chamada de floresta de araucária, ela fica localizada, ela pega parte do sudeste e parte e uma parte do sul do Brasil, né, mais no sul do Brasil, né, e ela se destaca exatamente pela presença da araucária, né, também chamada aí de floresta de conífera, é um tipo de vegetação que as folhas, ela tem formato, são folhas aciculifoliadas, e aí elas têm formato pontiagudo, né, um tipo de folha que tem um formato pontiagudo, né, nesse sentido, né, ou seja, aciculifoliada, pra que você entenda melhor, é esse tipo aqui de folha, olha só, observe que a pontinha, né, por isso que se chama aciculifoliada, né, é um formato pontiagudo, tá. É aquilo que nós observamos normalmente naquelas o tipo de vegetação, lembra da árvore de Natal, que tem aquele pinheirozinho que parece um cone? Por isso que chama floresta de conífera, né, o formatozinho de um cone, tá. Então não é a mata de araucária, né, já podemos descartar. Não é também a mata de araucária. Ficaram 3, né, mata de cocais, floresta amazônica e floresta de conífera. Mata de cocais, né, exatamente uma faixa de transição entre, a parte referente ao semiárido, a parte caatinga, a parte da floresta amazônica e a parte do cerrado, né, o norte o norte do Tocantins, né, Cerrado Tocantinense. E essa mata de cocais, ela se caracteriza pela presença, né, do babaçu, buriti, carnaúbas, tá. Faz parte dessa mata de cocais, tranquilo? Então já podemos descartar também que opa, não é a mata de cocais. Ficou aí floresta amazônica e floresta de conífera. É claro, galerinha, que a alternativa correta é a letra D, floresta amazônica. No que toca à vegetação, a maior parte da região norte é coberta por qual tipo florestal? Floresta amazônica, né, também chamada floresta, equatorial, né, um tipo de floresta, né, se encaixa aí como equatorial, né, exatamente por ficar próximo, né, à linha do Equador, né, tem um tipo de massa tem um tipo de massa atmosférica, né, que atua naquela área, né, que é a massa equatorial, né. No slide seguinte, né, nós temos aí a nossa segunda questão. Segunda questão diz o quê, galera? A vegetação da floresta amazônica sofre muitas influências do relevo, do solo e da hidrografia da região. Sendo assim, ela pode ser dividida em 3 tipos distintos, conforme as suas características físicas. Qual alternativa indica corretamente os 3 tipos de matas presentes
na vegetação amazônica? Tá fácil, né, gente? Há pouco instante nós vimos uma imagem, né? Lembra daquela imagem que destaca os tipos, né, de matas presentes na vegetação amazônica, né? De acordo com o quê? De acordo com o nível da água, né? De acordo com o regime lá das chuvas, que aumenta o nível da água. Então nós temos como tipos de matas presentes na vegetação amazônica, exatamente o que consta na letra A. Matas de igapó é aquela área que está passoando toda coberta, ou melhor, toda atingida pela água, né? Não vamos colocar coberta total, mas o ano todo, né, com a presença ali da água, né? Ou seja, ela fica ali no meio, né, naquele meio. Nós temos a mata de várzea, que é exatamente aquela que é atingida pela água quando o regime de chuva se intensifica. Aí durante aquele período ali ela fica, né, ela é atingida pela água, né, tem a presença ali da água. E nós temos a mata de terra firme, que é aquela que não é, mesmo no período chuvoso, ela não fica, né, ela não é atingida pela água. Eu digo atingido que nós estamos destacando aqui, é a água ali, na parte próxima às raízes, né, coberta aquela área, né. Não é o atingir a chuva, né. Claro que todas são atingidas, o que nós estamos falando é a base, né, é a base da vegetação, tá. Então, a nossa segunda questão, aqui a alternativa correta, exatamente a letra A de aprovado, tá. Professor, e a letra B, né, matas de galeria, ciliar e submersa? Gente, mata de galeria e mata ciliar é aquela mata que fica nas margens de um rio. Então, olha só, vamos imaginar aqui, nós temos aqui, vamos fazer esse desenho, imaginando que aqui é a parte frontal de um rio. Aqui é a lâmina d'água do rio, aqui nós temos a água, né, claro. Aqui nós, ou seja, essa parte aqui é o leito do rio, tá. E aí, nas margens, nós temos o quê? Nós temos a vegetação. Nas margens, né, nós temos a vegetação. Essa floresta, essa mata de galeria, essa mata ciliar, ciliar, cílios, né, os olhos, né. Nos olhos aqui nós não temos os pelinhos aqui que nós chamamos de cílios, né. Então, olha só, essa chamada ciliar, ela fica aqui nas margens, né, do rio, exatamente protegendo esse rio da erosão. Erosão, professor? Ou melhor, da erosão não, protegendo esse rio, do processo de assoreamento. E o que é mesmo assoreamento? O assoreamento é quando o rio, né, ele perde profundidade em decorrência dos sedimentos que vão caindo no leito do rio. Os sedimentos vão saindo dessa parte aqui lateral, né, das margens, para o leito aqui do rio. E aí o que é que acontece? O rio vai perdendo profundidade. E isso acontece, esse processo, quando esta mata aqui ela é eliminada, ela é tirada. Essa chamada mata ciliar é retirada. Quando se retira essa mata, quando se extrai essa mata das margens do rio, essa margens, as margens dos rios fica desprotegida. E aí, quando ocorrem as chuvas, o que é que acontece? Os sedimentos, o solo da margem começa a se depositar aqui, nessa parte do rio, né, e o rio vai perdendo profundidade, tá, devido o quê? Devido à grande quantidade de solos que vai, chegando à calha, né, ao leito do rio, tá. Ficou compreensível, né? Letra C, mata de altitude, de planalto e de planície, também não é. Letra D, campos altos, campos de altitude, cerradão. Cerradão é uma parte do cerrado, da vegetação de cerrado, que se caracteriza exatamente por
ter uma vegetação de um porte maior, né. Eh, é um tipo de vegetação arbórea. Letra E, campos rupestres, campos baixos e vales, né. A alternativa correta aí, letra A de aprovado, né, na segunda questão. Tranquilo? Vamos avançar? Olha só, terceira questão. Terceira questão. A hidrografia da região norte é marcada por rios caudalosos. Toda vez que ouvir falar em rios caudalosos, são rios, com uma grande quantidade de água, né, com grande volume de água, rios extensos. Então, a hidrografia da região norte do Brasil é marcada por rios caudalosos que formam a maior bacia hidrográfica do planeta. Qual o principal rio dessa bacia? Moleza, né? Moleza aqui é para perguntinha de mãe para filho, né? Bem simples, né? Então, terceira questão, a hidrografia da região norte é marcada por rios caudalosos que formam a maior bacia hidrográfica do planeta. Qual o principal rio dessa bacia? Será que é o rio Araguaia, o rio Tucuruí, o rio Madeira, o rio Branco ou o rio Amazonas? Gente, vamos eliminar aqui algumas, olha. O rio Araguaia, o rio Araguaia, ele pega o estado do Goiás, do Mato Grosso, né, do Pará, do Tocantins, né. Então não é o rio Araguaia. Rio Tucuruí não temos esse rio Tucuruí, o que existe é a hidrelétrica de Tucuruí, né, a usina hidrelétrica de Tucuruí, né, tem um grande potencial energético e que fica posicionada no rio Tocantins. Mas nós não temos esse rio Tucuruí, então não é nem a letra A e nem a letra B. Rio Madeira. Rio Madeira, né, ele fica no Rondônia, mas não é o principal rio da bacia hidrográfica do Amazonas. O Rio Branco fica em Roraima, né, destaca aí por estar lá no estado de Roraima, próximo a Boa Vista, também não é o Rio Branco. A alternativa correta, lógico, né, é o nosso grande, bonito, né, rio Amazonas, tá, o maior rio do mundo em extensão territorial e em volume, ou melhor, desculpa, o maior rio do mundo em extensão, né, extensão, comprimento, e o maior do mundo em volume de água, tá. O rio Amazonas, né, que nasce lá no Peru, né. Porém, sua maior parte percorre aqui, o território brasileiro, né. E aí lembrando que o rio Amazonas, né, é chamado também de Uiacale lá no Peru, Vilcanota, né, quando chega no Brasil, chamado de Solimões, e aí depois é que ele recebe o nome de rio Amazonas, ok? Pronto. Agora vamos entrar aqui na região nordeste, né, vamos puxar a sardinha aqui para o nosso lado, nosso belo nordeste, né, onde está o nosso querido Piauí, tá. Então gente, olha, a região nordeste, né, ou seja, a região que é formada aí pelos estados, né, do Maranhão, tá, o nosso Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, né, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, né. Então, são 9 estados que nós temos aí na região, região nordeste do nosso Brasil, tá. 9 estados que nós temos na região nordeste do nosso Brasil. Inclusive em termos numéricos, né, é a região que apresenta o maior número de estados, em termos numéricos, tá. Então olha só, ou seja, 9 estados. A economia dessa região é bem diversificada, né, e aí tendo como um setor muito forte, devido à beleza que nós temos, né, diversos tipos de belezas que nós temos, exatamente o turismo, né. O turismo é muito forte. Há uma grande
presença de indústrias, agronegócio e exploração de petróleo. Grande presença de indústrias, agronegócio e exploração de petróleo, tá? Ou seja, o petróleo nós temos no estado do Rio Grande do Norte, na Bahia. Então, a cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da região. Essa cana-de-açúcar, ela é muito produzida, né, eh, na área numa área conhecida como zona da mata, né, que é uma área que tem características climáticas diferentes do sertão, né, onde predomina a caatinga, do meio norte, né, do agreste. Então essa zona da mata, ela fica ali no litoral, né, na parte mais ligada ali ao litoral, mais próximo do litoral. E aí, né, historicamente, né, a própria capitania de Pernambuco, lá se desenvolveu o plantio de cana-de-açúcar, e aí com o decorrer do tempo esse plantio de cana-de-açúcar foi, se estendendo, né, se ampliando, tá. Com relação ao turismo, né, a própria imagem que você vê abaixo, né, representa, né, mostra, né, um pouco do turismo da nossa região, que se destaca aí muito pelas belezas que nós temos, tá. No nosso slide seguinte, com relação à região nordeste, essa região ela apresenta sub-regiões, tá, ou seja, subdivisões. E aí, as sub-regiões, subdivisões que nós temos na região nordeste, exatamente a zona da mata, o agreste. Já ouviram falar em Campina Grande, Feira de Santana, tá, Caruaru. Então são cidades que ficam numa área chamada de agreste, né. É uma área de transição entre o sertão e a zona da mata, tá. Nós temos o sertão, né, e nós temos o meio norte, né, o meio norte do Brasil. E aí, mas professor, onde estão localizadas essas sub-regiões? É só olharmos aqui as cores do mapa. Onde você observa aqui esse verdinho mais claro, ali é a zona da mata. Então você vê que a zona da mata, olha, ela pega aqui essa parte próxima ao litoral, né? É o litoral da Bahia, tá? É o litoral de Sergipe, de Alagoas, né? Essa parte mais próxima ao litoral, né? De Sergipe, de Alagoas, né? De Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. E aí tem um detalhe que chama a atenção com relação à zona da mata. Gente, é na zona da mata onde nós temos, né, as maiores cidades nordestinas. Olha aí, Salvador, Recife, tá? Além de outras cidades que têm uma grande quantidade populacional, né, Maceió, tá? Natal, né? Temos a capital da Paraíba, João Pessoa, né? Ou seja, essa área da região Nordeste, essa área chamada de Zona da Mata, é a área mais industrializada, é uma área com uma grande quantidade populacional e é uma área que apresenta, né, grandes cidades, com destaque aí para 2 metrópoles regionais, 2 metrópoles que se destacam muito, né, na região, que é exatamente Recife e Salvador, né. Essa partezinha lilás é o agreste nordestino, né. Ou seja, essa parte que você vê aqui, olha só, tá vendo essa parte lilás, em destaque aqui no mapa? Entre, o sertão, entre a zona da mata, tá? Aí nós temos o agreste, ok? E o amarelinho? O amarelozinho é o sertão, né, é a parte mais seca da região, é a parte
onde os índices de chuva são menores, tá. É a parte coberta aí por uma vegetação chamada de caatinga, ok. É uma parte que, infelizmente, que a população sofre muito em decorrência desse problema, né. Problema da seca, da escassez hídrica, falta de água, tá. E aí é uma área também muito habitada, né, uma área que tem algo em torno de 27 milhões de pessoas nessa área aí, onde nós temos, né, a área de Caatinga, né. Na partezinha laranja, é o meio norte, né, ou seja, o meio norte formado pelo Maranhão e por parte do Piauí, né, a parte, sudoeste, essa parte aqui oeste do Piauí, né, ou seja, a parte que você vê à esquerda aí do mapa, né, do mapa do Piauí, onde está lá a capital Teresina, então essa parte aí é o meio norte, essa parte laranja, né, o meio norte aí que se destaca exatamente pela grande presença da mata dos cocais. No slide seguinte, vamos analisar aqui cada uma. Primeiramente a zona da mata. Então, gente, a zona da mata, ela corresponde à orla, né, oriental atlântica, oriental que está à direita, né, leste, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Então a zona da mata, que corresponde aí a essa orla oriental atlântica, ela se estende, né, do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Foi o primeiro espaço agrícola a ser ocupado. Foi o primeiro espaço agrícola a ser ocupado na região, né, em função do quê? Da cultura da cana-de-açúcar, né, que encontrou na área condições naturais favoráveis à sua expansão, como por exemplo ó, o fértil solo argiloso de Massapê e o clima tropical úmido. E ainda hoje é a mais importante cultura da região, tá. Outro Outros cultivos, né, outras produções que se destacam na região, exatamente esse produto aqui, né, o cacau, né. São importantes também nas produções, né, de cacau, né, e aí se destaca o sul da Bahia, né, com destaque aí para Ilhéus e Itabuna, né. Ilhéus e Itabuna são cidades que ficam no sul da Bahia. Então, em termos, né, de produtos naturais, em termos de exploração de produtos aí agrícolas, né, nós temos exatamente a cana-de-açúcar, né, e em sua maior parte, né, o que tem mais destaque, assim também como o cacau, né, o cacau aí no sul da Bahia, né, em Ilhéus, em Itabuna, né, ou seja, essas cidades aí baianas, né, Ilhéus e Itabuna se destacam muito pela produção de cacau, né. Vocês sabem que é da sementezinha, né, aquele que do cacau que se obtém, que se produz o chocolate, né. Olha aí, e por falar em cacau, olha ele aí, né. Olha o cacauzinho aqui, né. Porém o valioso mesmo, né, não é nessa polpa, não é aquela coberturazinha da semente, que o valioso mesmo é a semente em si, porque dela que se produz aí o cacau o chocolate, né. Então você vê aí, na imagem o cacau, você vê também a presença de uma fábrica, né, de uma montadora, né, de veículo, né. Nós temos montadoras também na nossa região nordeste, né, na Bahia, Pernambuco. Aqui você vê plantio de cana, né, cana-de-açúcar, né, cana-de-açúcar, né. Mais abaixo, o que que nós temos? Abaixo, a riqueza histórica aqui, né, você vê casarões aí, eh
tem séculos aí de construção. E mais à direita, no canto inferior direito, nós temos aí o que chama muito, né, que atrai muitas pessoas de outras partes do Brasil, exatamente as nossas belas praias, o nosso belo litoral, tá. E aí tem um poder turístico muito grande, tá. Movimenta muito esse setor da economia, ou seja, o turismo é muito forte aqui na região nordeste. No nosso slide seguinte, o que nós podemos destacar? Olha só, agora é o agreste, né. O agreste, ele constitui uma faixa paralela à costa entre a zona da mata, né, e o sertão. Então ele constitui uma faixa paralela à costa, né, à costa, onde está a zona da mata e o sertão, né, o sertão que está mais, né, a leste aqui do topo da Chapada de Borborema. Então observe aí que o agreste ele constitui uma faixa paralela à costa, né, alinhada à costa, né. Então de um lado, do lado direito, nós temos, né, o lado mais próximo do litoral, nós temos a zona da mata. E do lado esquerdo desse agreste, nós temos o sertão, tá. Então olha só, trata-se de uma região menos úmida do que a zona da mata. Porém, é uma região que se destaca pela policultura, é uma região que se destaca aí por vários cultivos, agrícolas, né, vários cultivos, né, que chegam aí até a mesa, né, diretamente à mesa do consumidor, ok? No nosso próximo slide, o destaque agora é para o sertão, né, para o sertão ele é o quê? Ele é uma extensa área de clima semiárido conhecido como polígono das secas. Ele compreende o centro da região nordeste, essa parte amarela que você está vendo aí no mapa. Olha o sertão aqui, né. Está presente em quase compreende, o centro da região nordeste e está presente em quase todos os estados. Só escapa mesmo aí o Maranhão, tá. Essa sub-região nordestina possui o menor índice demográfico da região, né. Possui o menor índice demográfico da região. Essa região aí conhecida como sertão nordestino. E aí outro ponto que chama a atenção, exatamente, os índices de pluviosidade, pluviosidade é chuva, viu galera? São baixos e irregulares, né, com a ocorrência periódica de secas, né. E como principal atividade que nós temos no sertão, principal atividade econômica, exatamente a pecuária extensiva e a pecuária de corte, né. Lembrando que a pecuária extensiva é aquela, eh, ela é o contrário da intensiva. Enquanto a pecuária intensiva é aquela que faz uso de muita tecnologia, né, aquela em que o animal é criado mais, confinado, com maiores cuidados, na pecuária extensiva, que vocês visualizam aqui, ela é aquela em que o gado, o animal é criado à solta, né, sem grandes cuidados, né, sem grande uso de tecnologia. Outro ponto que se destaca é exatamente a indústria de confecções, né. A indústria polo têxtil, né, de confecções, se destaca aí nessa área, né. Santa Cruz de Cabralha, lá ou melhor, Santa Cruz do Capibaribe, lá no Santa Cruz de Cabralha é na parte litorânea, né. Aqui a Santa Cruz que eu estou me referindo é a do Capibaribe, né, que é lá em Pernambuco, né. Políticas públicas são necessárias, ou seja, políticas públicas, ações do governo são necessárias para o desenvolvimento, né, socioeconômico no sertão nordestino, né, são mais que necessárias, né, já até atrasado, né, já era para ter tido há muito mais tempo, exatamente para que essa parte da região nordeste alavancasse, fosse alavancada, né. Olha aí, imagens típicas do sertão do nordestino, né.
Infelizmente, nós temos aqui algumas imagens tristes, né, como por exemplo, olha só, isso aqui é fruto da seca, né, que diminui muito os recursos hídricos, a alimentação, e aí faz com que muitos animais não resistam, tá. Você vê aqui aquela imagem típica que mostra, a pessoa indo buscar água a longas distância, até se bem que nessa casa aqui você vê uma presençazinha aqui no final de uma cisterna, né. Cisterna é aquele recipiente, aquele aquela espécie de tanque que acumula água da chuva, né, a água que cai aqui sobre a residência, e aí por uma tubulação ela chega até a cisterna. Porém essa água não é recomendável para consumo humano, tá, ela não é uma água potável, né, ela serve para animal, serve para cultivo, né, mas para o consumo humano ela não é, recomendada, exatamente devido à questão da potabilidade, tá. E aí você vê uma vegetação típica da nossa região, né, o mandacaru. Olha aí gente, a flor de mandacaru, tá, ou seja, que destaca a vegetação típica, né, que é a caatinga, né, onde nós temos esse mandacaru, tá. Sertão, né, ainda sobre o sertão. Então olha só, a bacia do rio São Francisco é a maior bacia da região, né, a bacia hidrográfica, né. É a maior bacia da região e a única fonte de água perene para as populações que habitam suas margens, né. E aí ele também essa bacia é aproveitada também para irrigação, né, e fonte de energia, já que no Rio São Francisco nós temos várias usinas hidrelétricas, né, de Paulo Afonso, Xingó, né. Ficam localiza Sobradinho, né, ficam localizadas, né, no Rio São Francisco, tá. E aí, numa área lá do Rio São Francisco, né, se destaca exatamente pelo por ter um polo, né, produção de frutas, né, e aí tem até produção de uva, inclusive, né, de lá, né, são produzidos bons vinhos, né, vinhos de destaque, tá. Exatamente numa área lá do Rio São Francisco, né, ali por perto de Petrolina, que se destaca aí por essa produção de frutas, né. Inclusive, um tipo de fruta, né, que durante muito tempo, né, não se imaginava aqui no Nordeste. Já que no caso aqui que você está vendo, né, a uva, né, ela era tida mais como uma cultura, né, como um tipo de cultivo de clima subtropical, né, mas foi desenvolvida lá nessa região. O meio norte, né, o meio norte. Agora entre o Piauí, né, uma parte considerável do Piauí. Então nesta sub-região nordestina, né, que engloba os estados do Piauí e Maranhão, destaca-se a cultura comercial do arroz, desenvolvida principalmente às margens dos rios Parnaíba, né, divisa natural entre Piauí e Maranhão, e Mearim é lá no Maranhão, né. Com destaque na atualidade para o plantio em larga escala de soja, né. Olha só, essa parte aqui se destaca muito pelo plantio, né, plantio em larga escala, né, de soja, né. Inclusive essa área aí em destaque, né, exatamente, é a área, né, conhecida que faz parte, né, do Matopiba, né. Essa área, ela é forte aí no plantio de soja, e em larga escala, não é coisa pouca não, viu gente. Não é à toa que a soja atualmente é a nosso primeiro produto agrícola, né, exportação, tá. Você vê aqui imagens da soja, né, imagem da soja que se destaca, aqui nós temos, né, o babaçu, né, que é encontrado muito nessa área do meio norte, né, a famosa carnaúba, né, a carnaúba, a árvore da vida, né, carnaúba da qual nós
da qual se obtém a cera, que é utilizado na produção de diversos produtos, né, que durante bom tempo era o carro-chefe de exportações aqui do nosso estado. Continua sendo importante, né, mas perdeu a primeira colocação aí para a soja. Olha aí, primeira questão aí, primeira questãozinha, né, referente aí à região Nordeste. Nós trabalhamos aquelas questões sobre a região Norte, agora essas questões aqui sobre a região Nordeste. Então, gente, olha, a região Nordeste do Brasil apresenta a região Nordeste do Brasil apresenta 1.554.257 quilômetros quadrados, tá? Uma região bem, em termos de extensão territorial bem grande, né? Essa área do território brasileiro apresenta grandes diferenças, né? Apresenta grandes diferenças em aspectos como o clima, vegetação, economia, entre outros. Nesse contexto, a região é dividida em quatro. A região é dividida em quatro. Processo conhecido como as sub-regiões, né, do Nordeste. Essa divisão, gente, ela é composta por letra A, Meio Norte, Sertão, Zona da Mata, Agreste. Letra B, Caatinga, Zona da Mata, Agreste, Sertão. Letra C, Meio Norte, Litorânea, Zona da Mata, Agreste. Letra D, Amazônica, Sertão, Agreste, Litorânea. Ou letra E, Litorânea, Meio Norte, Sertão e Caatinga. Nós observamos as subdivisões que não consta dentre as subdivisões que que foi feita no Nordeste, não consta Caatinga, não consta Amazônia, não consta Litorânea. Então, a alternativa correta aqui para a nossa primeira questão é a letra A, galera. Olha, Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e o Agreste. Ok? Segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: a região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço geográfico. A região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço geográfico, como letra A, Agreste, zona localizada entre a Zona da Mata e o Meio Norte. Gente, de acordo com o que nós vimos, o Agreste está localizado entre a Zona da Mata e o Meio Norte. O Agreste está localizado entre a Zona da Mata e o Sertão. Então, já está errado. Já está errado. A letra A, né? Já podemos descartar. Letra E, vamos dar uma olhada aqui na letra E. Meio Norte, que engloba Maranhão e Piauí. Área de latifúndios, pastagens naturais e intensa atividade agrícola. Será? Nós temos isso no Meio Norte? Tudo isso? Letra D, a faixa litorânea, né? A área mais importante da região, onde estão os principais centros urbanos, aglomerados industriais e zonas portuárias. Letra B, a zona da mata que apresenta devastação florestal. Entretanto, o intenso reflorestamento impede a degradação da floresta original, né? Podemos descartar, né? Letra D, a faixa litorânea, a área mais importante onde estão os principais centros. Ah, não, já falamos. Não é também a letra E. A alternativa correta, galerinha, é exatamente a letra D de dado, né? A faixa litorânea, né? A região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço geográfico, como a faixa litorânea, a área mais importante da região, onde estão os principais centros urbanos. Lembra de Recife e Salvador? Aglomerados industriais, né? Aquela área bem industrializada, e zonas portuárias, né? Lembra do Porto de Suape, lá em Pernambuco? E aí, gente, essa terceira questãozinha aqui vai ficar para vocês como atividade, né, para casa, tá? Porque por hoje, né, nossa aula finalizou, nosso encontro findou. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixo para vocês aí o meu desejo de um bom fim de semana e até o nosso próximo contato, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.